Hoje vamos falar sobre campo magnético. Até então você viu que o que causava o magnetismo eram os ímãs, né? Então você tem o ímã, e o ímã ele pode ser mais forte ou mais fraco, mas ele vai ter um campo magnético ao seu redor. E esse campo magnético vai causar aquelas interações que você viu, onde você tem a atração, a repulsão magnética e tudo mais. Só que agora a gente vai ver uma outra forma de você também ter o magnetismo. Vamos falar sobre o experimento de Oersted. Esse camarada, o Hans Christian Oersted, ele percebeu uma coisa interessante, que havia uma relação entre a corrente elétrica e o magnetismo, e o campo magnético. Corrente elétrica tem a ver com eletricidade, tem a ver com o movimento dos elétrons, por exemplo, né, de cargas elétricas. Já o magnetismo tem a ver com ímã, né, com uma outra coisa. Então, como que uma coisa se mistura com a outra? Não é por menos que temos o nome eletromagnetismo, que combina as duas coisas. Então, isso acontece mesmo. Repara aqui que isso aqui tem a ver com o experimento que ele fez. Aqui você tem um fio, certo? Onde pode passar corrente elétrica. Quando a corrente elétrica passa nesse fio, o que acontece ali com aquela bússola, vamos dizer, né? Aquela coisa que está ali imantada, magnetizada, pronta para interagir com o campo magnético. Você vê que ela deflete, ela mexe, ó. Como é que é possível isso? Quem foi responsável por isso? Só pode ter sido da corrente elétrica. Algum campo magnético veio disso, de modo que aquela agulha ali, parecida com agulha, ela deflete. Você vai notar que em todas as imagens é a mesma coisa, ó. Nessa segunda aqui também, ó. Quando ele fecha o circuito ali, ó, ele encosta, você vai ver que a bússola de verdade, ela mexe. Ela entende que há um campo magnético existindo ali, diferente do anterior, e ela se posiciona. Ou seja, o cara fechou o circuito, onde tem um fio aqui, ó, e com isso passa a corrente elétrica. Novamente, a corrente elétrica gera algum tipo de campo magnético. Terceira ilustração é a mesma coisa, ó. O cara tem um pedaço de fio ali em vermelho, onde tem o circuito fechado com uma pilha, ó. Ele aproxima da bússola, o que acontece com a bússola? Ela deflete também. Então, com certeza, se tem corrente elétrica, alguma coisa está acontecendo e está existindo algum tipo de magnetismo a partir disso. E por isso vamos falar primeiro em campo magnético em fios. Primeira coisa importante que você tem que entender aqui é regra da mão direita. Você vai ter duas regras super importantes no eletromagnetismo. Regra da mão direita, que é a de agora, e depois, quando falarmos de força magnética, regra da mão esquerda. Então você não pode confundir mão direita com mão esquerda. Senão você vai fazer tudo errado. Então, ao contrário, não pode. Então, a de agora é a regra da mão direita. E ela tem a ver com a corrente elétrica e com o campo magnético. Tá? Então, o que é importante aqui é a corrente, que geralmente é a letra I, e o campo magnético, que a letra normalmente que a gente usa é a B. Então, a corrente elétrica e o campo magnético, elas estão interconectadas ali. Vamos lá. Tá vendo essa animação aqui? Repara que está dizendo assim, corrente para cima. O seu dedão, conforme está nessas ilustrações de baixo aqui, ó, o seu dedão também vai ficar para cima, da mão direita. Se o seu dedão ficar para cima, os outros dedos vão mostrar para onde vai o campo magnético. Então repara, se o dedão, que é a corrente, está para cima, e eu faço o movimento de girar o meu punho, o que, que vai acontecer? Você vai ter exatamente o que você vê em todas as imagens aqui. Olha a primeira. Você está girando ali o punho, ó, e está indicando que você tem um campo fazendo o quê? Está girando assim, ó. Nesse sentido aqui, ó. Certo? Ele está girando assim, não o contrário. Repara que nessa outra ilustração é a mesma coisa, ó. Você vai ter ali a mãozinha que é colocada, ó, em relação à corrente para cima, com o dedão para cima. Ele vai usar ali os outros dedos, ó, para indicar a direção e o sentido que a gente tem. É exatamente esse, ó. Setinha para lá, ó. Como você pode ver. Então você não pode esquecer disso. Dedão é a corrente. Pode ser para cima, pode ser para baixo, pode ser para a esquerda, para a direita, não importa. Desde que você lembre que você tem que girar o punho. E o giro do punho, os dedos vão te indicar para onde vai o campo magnético. Como você consegue representar algo tridimensional numa tela ou num papel? Imagina, entrar no plano, uma coisa que está entrando no papel, não é possível, porque o papel é uma coisa que é
plana. O papel tem duas dimensões. A tela do telefone, a tela do computador, o que ela tem? Duas dimensões. É uma coisa que tem altura e tem largura. Tem uma área, mas não tem profundidade. Você não entra dentro do papel, nem sai dentro dele, certo? Então, como é que eu represento uma coisa que está entrando ou saindo ali do plano, seja qual for o plano? Vamos lembrar de uma flecha, do arco e flecha. De um lado você tem o quê? A ponta. Do outro você tem a pena. Vamos fazer uma analogia. Olha essa moça aqui. Ela está tirando uma flecha, certo? Você está recebendo a flechada. O que que você vê da flecha aqui, ó? Você vê a pena ou a ponta? Bom, se você está recebendo a flechada, você está recebendo o quê? É a ponta, é onde dói, certo? Veja aqui na segunda ilustração. Um arqueiro ele está atirando a flecha, certo? O que que você vê da flecha quando a flecha vai viajando aqui, ó? Quando ele atira? Você vê justamente a pena da flecha. Então calma. Se uma coisa está vindo na minha direção, eu vejo a ponta. É o primeiro caso. Se uma coisa está indo, tá atingindo algum lugar, entrando em algum lugar, eu estou vendo o quê? A pena. Então daqui a gente tem um princípio importante quando a gente fala dessa regra, que ajuda bastante a entender as figuras. Se eu estou vendo aqui a ponta de uma flecha, eu vou desenhar ponto. Então, ponto ou a ponta quer dizer sair do plano. É algo que está saindo da tela e vindo na nossa direção. Então, isso é sair do plano. Isso é a ponta que simboliza, o ponto. E as penas? Está vendo aqui que tem ó, as peninhas aqui da flecha? É a parte de trás. Isso vai estar entrando no plano igual essa imagem aqui, ó, do arqueiro atirando. Então a gente vê o quê? As penas da flecha quando ela está entrando no plano. Então, a gente simboliza isso por um X, tá? Então, quando eu desenho isso, é porque está vindo na minha direção. É porque é o ponto. Quando eu desenho isso, é porque está entrando no papel, na tela, no plano. Então, isso é uma referência que a gente tem para poder entender se uma coisa está entrando no papel, saindo do papel. Então, veja aqui que, de acordo com a regra da mão direita, pega essa imagem como exemplo. Dedão para cima, certo? Isso quer dizer que se o dedão está para cima, eu vou girar meu punho. Se eu girar meu punho, eu vou ter um movimento que vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui, né? Onde eu vou ter que o campo magnético tá circulando dessa forma como está o nosso punho, girando. Só que você repara que do lado direito, de onde está o fio, ou seja, desse lado daqui, onde está o fio, se você pegar e botar a mão na tela ou no papel e fizer esse movimento, você vai notar que do lado direito do fio ele está entrando. Seus dedos é como se estivessem entrando na tela ou no papel. Então, é por isso que do lado direito do fio, ó, entra na página, entra no papel, entra no plano, na tela, você desenha X. Do outro lado, se você tem um fio, você coloca a mão e você faz isso, você vai notar que do outro lado, do lado esquerdo do fio, desse lado aqui, ele vai estar saindo do plano, tá? Então, sair do plano, eu simbolizo por ponto, entendeu? Então, muito cuidado. Você tem duas situações aqui. Tem uma situação em que você pode estar, por exemplo, ó, entrando no plano, tá? Se eu aqui sou o papel, eu vou estar fazendo o quê? Com a regra da mão direita, eu vou estar entrando no plano desse lado, ó. E do outro lado eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar saindo, indo na sua direção e sentido. Então é isso que determina se a coisa vai estar entrando ou saindo, é a regra da mão direita. Bom, para calcular o campo magnético, não tem grandes mistérios, é matemática, tá? Mas tem algumas coisas importantes. Uma delas é a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é muito importante. Por quê? Quanto maior for a corrente elétrica passando num fio, mais intenso vai ser o campo magnético gerado. É proporcional. Tá? Então, a corrente tem um papel fundamental na criação do campo magnético ao seu redor, no caso do fio. A distância entre o fio e a linha de campo, a gente chama de raio. Muito importante. Por quê? Quanto mais longe você tiver o campo magnético, a linha de campo do fio, mais fraco vai ser.
Quanto mais próximo, mais forte vai ser. Então, as linhas de campo mais próximas do fio são mais intensas, as mais longe distantes são mais fracas. Tá? Então, o raio, essa distância, ela é importante. Uma coisa um pouco diferentona aqui, que é a permeabilidade magnética do meio, cuja letra que simboliza é o Mi, letra grega. Indica em qual meio o fio está. Por exemplo, eu posso ter um fio que ele está no meio do caminho, ali com uma madeira na frente, ou com um pedaço de plástico na frente, ou esse fio ele está dentro do óleo, da água, ele está em outro lugar. O campo magnético vai ser um pouco diferente dependendo de onde ele estiver exatamente. Tá? Ele pode estar no vácuo que não tem nada, ele pode estar no ar que tem alguma coisa, ele pode estar na água que tem outra coisa, e por aí vai. Quem simboliza essa permeabilidade, essa facilidade que o campo magnético vai ter ao passar ali, vai ser justamente essa letra grega Mi, que a gente chama de permeabilidade magnética do meio. Não se preocupe muito com isso, porque normalmente isso vai ser utilizado do vácuo, que é 4π vezes 10 a menos 7, um valor fixo. Se não for, vai ser dado para você. Então não precisa se preocupar tanto com o valor em si. Então vamos lá. Exemplo. Temos um fio e passa uma corrente, ó, de 3 amperes. Isso quer dizer que I, que é a corrente elétrica, tem 3 amperes. Qual será o campo, né? Ele quer saber aqui. Qual é o campo magnético, cuja letra a gente sabe que é B, a uma distância de 0,12 metros do fio? A distância de uma coisa até a outra, do fio até o campo, a gente chama de raio, R. Indica o sentido do campo magnético no ponto P da figura, ó. Aqui tem um ponto P, tá vendo a figura aqui, ó? O ponto P está aqui. Considere a permeabilidade magnética. Considere a permeabilidade magnética do ar sendo Mi 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Então, assim, o valor foi dado. Só vai ter que usar ele matematicamente. Tá? Não tem muito mistério. Vamos lá. A primeira pergunta que ele faz, na verdade, é para calcular, mas a segunda é para dizer qual é o sentido. Vamos primeiro dizer qual é o sentido. Regra da mão direita. Você tem um fio. Para onde é que está a corrente elétrica? Ela está para baixo. Então, vamos ver aqui. Se eu tenho o meu fio e eu tenho que o meu dedão é a minha corrente elétrica, ela tem que estar para onde? Para baixo. Então o dedão também está para baixo. Se você observar o que vai acontecer, você vai notar que vai ser feito o giro do punho, certo? Ao redor do fio, e que do lado esquerdo do fio, ó, do lado esquerdo onde está o ponto P, vai estar, ó, entrando no plano. Como se fosse a pena da flecha aqui, ó, entrando no plano. Do lado direito do fio vai estar saindo do plano, vai estar indo para a sua direção e sentido, vai estar saindo. Como ele quer saber do lado esquerdo, a gente sabe que vai estar o quê? Entrando. Então o movimento é esse. Vai estar entrando. Então, deste lado aqui, o que a gente vai colocar? X. Porque está entrando aqui, segundo a regra da mão direita. Do outro vai estar saindo, mas ele perguntou do outro lado, do lado esquerdo. Então é isso. E o cálculo? Bom, B é igual a... Primeiro vem Mi, que é 4π vezes 10 a menos 7. Não se preocupe com o número por enquanto. Tá? Bota ele e vamos ver o que dá. Quem é a corrente elétrica? O I, corrente elétrica, vale 3. Embaixo, 2πr. 2πr é a circunferência, não é à toa. Você vê que aqui você tem um raio. Por quê? Porque ao redor você tem uma circunferência que é o quê? Que é o campo magnético. Ele forma exatamente um círculo. Não é à toa que aparece o 2πr ali, que você vê muito na matemática. E a gente sabe que aqui embaixo a gente vai ter o quê? 0,12, que é o quê? O raio. O que pode ser feito agora? Bom, muitas coisas. Você pode cortar, por exemplo, π com π porque são iguais. Você pode considerar que aqui você tem o quê?
4 e 2. Se eu cortar 4 com 2, sobra um 2. Então vamos ter que B, que é o campo magnético, é igual a 2. Sobrou aqui o 10 a menos 7. Sobrou 3. E embaixo cortaram duas coisas. Sobraram o quê? 0,12. Então B vai ser o quê? Pensa numa estratégia. Bom, eu tenho ali 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Vezes 10 a menos 7. E aqui é 0,12. Logo, B vai ser... Eu tenho uma base 10. Eu só posso operar essa base 10 se tiver outra base 10. Multiplicando, dividindo, aí eu posso fazer as operações, somar expoente, subtrair expoente. Não vai ser muito útil para a gente por enquanto isso. Se eu tenho aqui número e aqui também número, o que eu vou poder fazer? Dividir. Afinal, o sinal entre eles é divisão. Quanto que é 6 dividido por 0,12? 6 dividido por 1,2 dá 5. 6 dividido por 0,2 vai dar 50 vezes 10 a menos 7. Unidade de campo magnético é T, em homenagem a o tal do Nikola Tesla, igual aquele cara dos carros do Elon Musk. Tesla. Então, a resposta pode ficar assim, mas normalmente o que você vai ver vai ser outra coisa, tá? O que você vai ver é o seguinte. Tá vendo esse zero? Eu posso tirar esse zero daqui, que é uma casa decimal a mais, e transformar 55. Mas para fazer isso, tem que jogar essa casa decimal nessa base 10, onde está o menos 7. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar esse número a mais aqui e vou enfiar aqui dentro. Como é que eu faço isso? Agregando uma casa decimal. Eu pego um menos 7 e eu somo uma casa decimal. E menos 7 mais 1 vai dar menos 6. Então, por isso, eu vou tirar aquele zero dali. E no caso da base 10, eu vou transformar o menos 7 em menos 6. Porque eu enfiei uma casa decimal lá. Então é assim, normalmente, que você vai ver a resposta. 5 vezes 10 a menos 6, 10. Né? Então você vê que aqui entra uma matemática, tem que prestar atenção na hora de fazer as coisas. Campo magnético em espiras. O que é uma espira? É um fio. Só que é um fio que você enrola. Você pode dar uma volta, como pode dar N voltas. Várias voltas, tá? Então você vê que a imagem mostra exatamente isso. Ó. É um fio que você enrola. Isso é uma espira. Ela pode ser circular? Pode. Ela pode ser quadrada? Pode também. Tá? O que você tem que entender aqui? Você tem que entender o uso da regra da mão direita. Repara aqui que você vai ter a regra da mão direita sendo aplicada. O cara pegou aqui, ó, a espira, onde passa uma corrente elétrica no sentido que está aqui, ó. Esse é o sentido da corrente elétrica. Então está aqui. Conta aqui. E ele coloca o dedão no caminho que está essa corrente elétrica. Tá? Você vê que ela está circulando como? Ela está circulando assim, ó. Dessa forma. Certo? Ela está fazendo o giro assim, não o contrário. Então, se está circulando dessa forma, é só você colocar o dedão no sentido da corrente elétrica. Quando ele coloca o dedão aqui, o que ele está fazendo? O movimento do giro. Então, quando ele coloca o dedão daquele jeito, ele faz o giro. E o giro mostra para ele, ó, olha os outros dedos dele aqui, ó. Olha os dedos aqui, ó. Tá vendo o dedo? Tá indicando que a corrente está fazendo o quê? Tá vindo para cá, certo? E que você tem, ó, isso aqui, ó, o sentido do giro, ó, fazendo isso. Você vê que do lado direito da espira, dentro dela, você vai ter que vai estar subindo. E do lado de fora, o lado esquerdo dela, está fazendo o quê? Está descendo. Você vai ver que em qualquer lugar da espira que ele faça isso, na outra ponta. Se ele fizer isso na outra ponta, dá no mesmo. O dedão dele agora vai estar para lá, seguindo o sentido da corrente. E quando ele faz isso, o que vai ter? Que do lado de dentro vai estar subindo.
e do lado de fora vai estar descendo. Então você vai ver que não é à toa que você tem esse sentido bem específico, ó. Aqui dentro está subindo e aqui fora está descendo. Outros pontos quaisquer que você pegar, como por exemplo, aqui, ele está fazendo o quê? O sentido da corrente, a gente já viu. Para cá vai para a direita. Então ele está usando o dedão para onde? Para a direita. Então se ele faz isso ali para a direita, dentro da espira faz o quê? Regra da mão direita. Mostra que dentro da espira vai estar subindo. Fora da espira vai estar descendo. Então você repara que em qualquer lugar, pelo fato da espira ser uma coisa fechada, você vai ter uma coincidência. Se a corrente está fazendo esse sentido que a gente mencionou agora, especificamente esse sentido assim, né? O que você vai ter? Que dentro da espira, ó, está sempre subindo o campo magnético. E fora da espira, ó, está sempre o que? Descendo, é uma coisa uniforme. Então, dentro da espira, sobe, dá a volta ao campo magnético, e fora da espira sempre desce. Então, ele está sempre fazendo isso ao redor da espira. Isso porque você vai ter ali, ó, ela num sentido específico de giro de corrente. Se o sentido mudar, o que você vai ter é o contrário. É que dentro da espira o campo vai estar descendo e fora vai estar subindo. Tá? Então você repara aqui, ó, nas animações. Se você tiver aqui nessa primeira animação, ó, o campo desligado, você vai perceber que está normal. Olha lá, não tem nada. Mas quando liga a corrente elétrica, olha lá, você vê exatamente o que? Aquele formato, ó. Aqui ao redor, ó. Você vai ter uma coisa fazendo isso aqui, ó. Ó. Exatamente como está lá em cima, ó. Repara que vai ficar redondinho aqui, ó. Redondinho aqui. Você vai ter aqui todas as ranhuras mostrando isso aqui. É algo muito parecido com o que você vê ali. Se você olhar essa animação também, é a mesma coisa, ó. Você vai ter que estar girando a corrente elétrica, ó. Assim, dessa forma na espira, o que você vai ter em relação ao campo? Mesma coisa. Regra da mão direita. Você vai ter que por dentro vai estar subindo e por fora vai estar descendo. Então a animação mostra isso, ó. Veja aqui dentro, ó. O que está acontecendo? As linhas de campo estão circulando de forma que vão subir e por fora vão estar descendo, dando a volta. Então você vê que aqui, ó, está subindo por dentro da espira. É uma coisa mais uniforme, vamos dizer. Como é que eu represento isso com a regra da mão direita combinada aquele negócio de entrar e sair? Pela regra da mão direita a gente já descobriu. Se a gente pegar a espira e olhar ela de cima, tá? A gente pegou essa espira aqui e vamos olhar essa rosquinha aí, ó, de cima. O que vai acontecer? Se eu estou olhando agora de cima dela, eu vou ter que todas as linhas de campo que estão subindo vão estar na minha direção em sentido agora. Elas vão estar vindo para mim. Se estão vindo para mim, você vê o quê? Ponto ou X. Ponta da flecha ou pena da flecha. Se está vindo aqui no meu sentido, eu estou tomando a flechada. Eu estou vendo ponto, ou seja, ponta da flecha. Então, dentro, eu vou ter ponto. Como as linhas de campo elas vêm por dentro aqui, ó, da espira, e fora elas saem, quando elas saem, elas estão indo para onde? Elas estão entrando no plano. Elas estão fazendo sentido oposto. Então fora vai ser o quê? X, em qualquer lugar vai ser X. É por isso que você vai ter essa imagem aqui, ó. Certo? Se a corrente está fazendo esse sentido, como está ali naquelas imagens que foram mostradas, dentro está saindo, fora está entrando. É só isso. Campo magnético em bobinas ou solenoides. É muito parecido com a espira, também é um fio enrolado, só que se você notar, tanto aqui quanto aqui, esse fio é enrolado numa certa extensão, tem um certo comprimento. É como se eu pegasse algum objeto e enrolasse o fio ao redor dele todo, dele todo, dele todo. Então ele vai ter um comprimento. E realmente tem, ó. Daqui até aqui tem um comprimento L, e daqui até aqui também tem um comprimento L. Existe um comprimento ali. Então isso é uma bobina. Em equipamentos eletrônicos tem isso aos montes, tá? Chamado de indutor, um monte. Então bobinas e solenoides são coisas muito comuns, tanto faz o nome que você chame. É a mesma coisa. São muito utilizados em transformadores. Transformador aqui, ó, você vai perceber que ele tem um monte de volta, o fio é mais fino, e aqui tem menos voltas, o fio é mais grosso. E ele está dentro, ó, de um núcleo de ferro. Então aqui você tem um baita de um núcleo de ferro, ó. E esse campo magnético ele é intensificado
por você ter ali a bobina, o solenoide enrolado com um núcleo de ferro dentro. Você vai notar que transformador de passa ali no poste, ele vai de 13.800 volts, 13.800, para 127 volts. Então você vê uma queda de tensão brusca. Como é que você faz isso? Você usa esse tipo de transformador. Claro, bruto, né? Muito bruto. Também tem coisinhas menores, por exemplo, também são transformadores. Vamos supor que você mora num local de 127 volts e você comprou um equipamento de 220 volts. Fala, puxa vida, eu preciso fazer uma coisa, 220 volts, funcionar em 127. Como é que eu faço isso? Um transformador. Esse transformador aqui, ó, ele é capaz de fazer as duas coisas, de 127 para 220 e de 220 para 127. Depende do lado que você ligar as coisas. Mas ele é a mesma coisa, ele vai ter algo parecido com isso daqui. Ele vai ter as bobinas ali com tamanhos diferentes de fio, né, com grossuras diferentes e com voltas e números diferentes. Com isso você consegue controlar, regular a tensão ali. Interessante, né? Você vê que isso é utilizado pra caramba. Vamos entender brevemente aqui como é que funciona mais ou menos o campo magnético nisso. Um pouco mais esquisito. Veja que você tem aqui um tubo de comprimento L. A corrente elétrica desce, ela vai dar a volta, vai descer na parte da frente, vai dar a volta lá por trás, vai descer, vai dar a volta lá por trás, vai descer. Então ela está fazendo isso, dando a volta. Você tem um comprimento e ela está dando a volta, dando a volta, dando a volta, dando a volta. Numa parte, ela está sempre fazendo o quê? Descendo. E na outra parte, do outro lado, ele está subindo. Então é uma coisa que é uniforme. Está sempre descendo de um lado e subindo do outro. Por essa coincidência, eu posso analisar a seguinte coisa. Repara, você tem ali que se em cima, aqui, 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 você tem uma coisa que está sempre saindo do plano, e embaixo está sempre descendo, ó. Aqui está sempre descendo e sempre entrando no plano, tá? Então aqui em cima sai do plano, aqui embaixo entra no plano. E é fácil de você ver isso porque acompanha como é que é a imagem. Em cima está acontecendo o quê? Em cima sai do plano na sua direção e embaixo faz o quê? Entra no plano. E depois sai do plano em cima e entra embaixo. Então veja na imagem de baixo que você vai ter exatamente isso. Em cima vai estar sempre saindo. Por isso que você vai ver aqui o ponto. Embaixo vai estar sempre fazendo o quê? Se está saindo em cima, está entrando embaixo. Está saindo em cima e entrando embaixo. Está entrando, não é à toa que você vê X embaixo. Então, se em cima está saindo, e se você aplicar a regra da mão direita, o que você vai ter? Que se você girar o punho, você vai ter que o campo, ele não vai estar de qualquer jeito. O campo vai estar fazendo o quê? Isso aqui. Mas de acordo com o giro, ele vai estar fazendo isso. Nesse sentido. É por isso que você vê todas as figuras aqui, ó. Todas elas aqui estão fazendo o quê? Sempre o giro no mesmo sentido. Porque como está sempre saindo, o giro ocorre no mesmo sentido. Então você vai ter algo como a primeira imagem ali. Em compensação, se embaixo está entrando no plano, quer dizer o quê? Eu tenho X. Sempre embaixo eu tenho X. Se você pegar ali pela regra da mão direita e colocar o X entrando no plano, girar o punho, o que você vai ter? Você vai ter que agora, você vai ter um campo magnético ao redor que faz isso, que aqui vai estar para este sentido, ó. É um sentido diferente do anterior, é oposto ao anterior. E é por isso que você vê todas essas imagens aqui, ó, embaixo, como são X, fazendo isso. O que importa disso? É uma análise complicada, mas o que a gente extrai de importante dessa análise complicada? É que você sempre vai ter, coincidentemente, ó, repara aqui embaixo, todos esses campos aqui, ó. Você repara que aqui, lá em cima, onde tem ponto, todos eles dentro, ali, na parte aqui, interna aqui, ó, do seu solenoide, da sua bobina, todos vão estar para a direita. E se você olhar X aqui também, em cima do X, ó, todos aqui também estão para a direita. Então, o que é interessante nisso? Você reparou que o transformador funciona com aquele núcleo de ferro dentro? Por que ele é legal? Porque você vai ter que, além do próprio campo magnético ali do núcleo de ferro, você vai ter um campo magnético muito intenso dentro de onde você tem aquelas voltinhas. Ó. Repara que por dentro das voltinhas da bobina, você tem um super campo aqui dentro, ó,
todo indo para a direita. Então você vai ter um campo muito forte, intenso, bem homogêneo indo para a direita. Então isso faz uma coisa mais intensa. Quando você olha do lado de fora, você vê que se tá para dentro, ó, indo para a direita, por fora está indo para onde, ó? Para a esquerda, de maneira bem uniforme também, aqui embaixo também, ó, para a esquerda. Então você vê que o campo faz o quê? O campo faz isso e depois ele sobe. Faz isso e ele desce. Então ele está sempre dando essa volta ali, como você está vendo, tanto em cima quanto embaixo. Então, por dentro, se juntam aquelas linhas, ficam muito intensas. Por fora, elas ficam mais soltas, mais fracas. Se você observar aqui essa animação, você vai ver que é exatamente isso. Ó. Você vai ter ali uma regra da mão direita mais geral também para explicar isso, ó, que se você colocar a mesma coisa, ó, a corrente fazendo isso, como está ali indicando, você vai ter um campo que por dentro vai estar fazendo o quê? Ele vai estar indo aqui, no nosso caso, para a esquerda. Então, se a corrente elétrica está nesse sentido, como se estivesse fazendo isso, acompanha aí com o seu dedo o movimento da corrente elétrica, como é que vai estar dentro da bobina? Dentro da bobina vai estar para a esquerda. Então, essa é uma outra abordagem também para você tentar entender como funciona mais ou menos o campo magnético dentro de uma bobina ou solenoide, tá? Então, por hoje é isso, estude bastante, que começa a ficar um pouco complicado aqui essa matéria sobre o magnetismo. Um abraço.